E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Griffith é com toda certeza um dos personagens mais misteriosos de Berserk, e é muito difícil saber o que esse personagem pensa ou sente, já que são poucos os momentos da história em que Griffith de fato tem seus pensamentos revelados. Uma das relações mais notórias de Griffith durante a história, além de sua relação com seu bando, é a relação dele com a princesa Charlotte, que inclusive rendeu muita confusão na história. Mas afinal, qual eram os sentimentos de Griffith em relação a Charlotte? Ele gosta mesmo dela? Já gostou? Ou ela era apenas uma peça em seu grande tabuleiro? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Griffith e Charlotte se conheceram por acaso, em um momento em que o rei estava passeando com sua filha e seu general e acabaram encontrando com ele e Guts. Griffith imediatamente voltou sua atenção para a princesa, e desde então eles iniciaram uma espécie de cortejo, onde eles tiveram algumas interações com claro teor romântico. Em um momento da história, em um ato de desespero, Griffith acaba dando bote na princesa e tendo um ato carnal com ela. Mas isso custa caro, já que eles são descobertos, Griffith é preso pelo rei e passa por uma tortura pesada. Muita coisa acontece, e depois de bastante tempo, Griffith retorna ao mundo dos humanos, e então ele resgata Charlotte, que estava presa pelo rei Kushan. E atualmente eles vivem em Falcônia, e pelo que eu entendi, estão perto de se casar, apesar de já manterem algumas relações íntimas. Mas bem, qual é a relação entre Griffith e Charlotte então? Eles se amam? Por parte de Charlotte, ela com certeza ama muito a Griffith, e isso já foi provado algumas vezes na obra. Charlotte se preocupava grandemente com Griffith quando ele ia para as batalhas, e quando suas intenções com o líder dos Falcões foram descobertas por sua madrasta que a repreendeu, Charlotte chegou a enfrentar a rainha por esse amor. Charlotte também foi crucial na libertação de Griffith, e se arriscou muito ajudando os Falcões na missão de resgate. Ela até mesmo decidiu abandonar a cidade e a realeza para viver ao lado de Griffith, mesmo já sabendo que ele não seria mais o mesmo homem que ela conhecia. E quando os Baaquiracas tentaram matar Griffith, Charlotte até mesmo o salvou usando seu próprio corpo. E isso prova que os sentimentos dela por ele iam muito além de uma menininha ludibriada com um homem bonito. Era um amor real. Enquanto presa pelo rei Kushan, ela esperava pelo retorno de Griffith, até mesmo fazendo vários bordados dele, algo meio louco para falar a verdade. Depois que Griffith a resgatou, Charlotte viveu junto ao bando do Falcão uma vida simples, como uma simples plebeia, e apesar de não ter nenhuma regalia como princesa, ela não reclamava de sua vida. Ao contrário, estava feliz em estar com Griffith. Então eu acho que já está mais do que provado que Charlotte tem um amor completamente genuíno por Griffith, que chega até mesmo a uma adoração às vezes. Mas e quanto a ele? Ele ama ela ou apenas a tem como um objeto? Bem, como eu disse antes, Griffith demonstrou um interesse na princesa desde que a viu. Desde então, ele fez alguns cortejos a ela, como quando se aproximou para interagir com ela durante uma caçada, ou quando, durante uma festa, a levou a um chafariz para conversar. Mas fora isso, Griffith não procurou muito mais Charlotte. Após a Batalha de Doodrey, enquanto Griffith tinha sua entrada triunfal em Windham, aclamado por todos, Charlotte esperava ansiosamente para vê-lo, se produzindo toda. Mas Griffith não parecia igualmente ansioso, e enquanto ele passava pelo local em que ela estava, ignora os acenos e gritos da princesa. De uma forma superficial, poderíamos dizer que Griffith não a viu ou ouviu, mas isso é improvável, porque o local em que Charlotte estava era de destaque, e Griffith é um especialista em saber as ações das pessoas, então ele provavelmente sabia que a princesa estaria ali lhe esperando, mas ele simplesmente optou por não ver. É nisso que eu acredito, pelo menos. Depois, Griffith não teve mais interações relevantes com a princesa até que chega o fatídico momento em que ele vai ao quarto dela. Lá eles se beijam e depois fazem um ato carnal, mas isso não passa de um ato desesperado de Griffith por causa da partida de Guts. Não tem nada a ver com os sentimentos dele em relação a Charlotte. Isso é tão verdade que enquanto beija e possui a princesa,
ele não tem expressões de ternura, e sim expressões predatórias, como quando age contra um inimigo. Ou então, ele tem expressões de desespero, evidenciando sua perturbação naquele momento. Outra evidência que isso não tem nada a ver com Charlotte é que durante o seu ato, Griffith pensa o tempo todo em Guts, ou seja, definitivamente Charlotte é só um objeto ali. Ela é o que menos importa a Griffith naquele momento. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal onde falo se Griffith era apaixonado por Guts, um dos vídeos mais vistos aqui do canal. Se vocês se interessarem em ver, fiquem até o fim desse vídeo que eu vou pôr na tela um redirecionamento para vocês clicarem e irem para lá ver. É um dos primeiros vídeos do canal, a qualidade do áudio, etc. pode não ser tão boa, mas as informações são bastante relevantes. Mas resumindo, esse ato não tem nada a ver com Charlotte, e sim com a partida de Guts do bando, e o surto de Griffith. Essa cena certamente não prova um suposto sentimento dele por ela. Enquanto está preso, Griffith tem muitos devaneios e reflete sobre muitas coisas. Em uma de suas reflexões, ele pensa sobre como teve todos na palma de sua mão, sobre como manipulou todos exceto Guts, e entre essas pessoas que Griffith considera ter em suas mãos está Charlotte, indicando que ela faz parte de seu jogo, mais uma pista de que não há sentimentos reais dele por ela, e sim conveniência. Depois disso, a próxima interação deles é durante a fuga de Windham, onde em um momento bastante curioso, Griffith parece estar disposto a responder um beijo de Charlotte, indicando uma resposta romântica e sentimental dele a ela. Mas dessa cena eu falo depois, até porque há uma outra forma de interpretar esse momento e um inscrito aqui do canal abriu meus olhos quanto a isso, então eu falo melhor disso depois. Muita coisa acontece depois desse encontro, até que Griffith finalmente retorna reencarnado. E o que ele faz quando retorna? Ele vai atrás de Charlotte? Não. Griffith primeiro vai até o Cemitério das Espadas para ver Guts e Casca, para assim testar se ainda tem sentimentos pelo mundo humano. E se ele não comprovou isso com Charlotte, certamente é porque, desde antes, ele já não tinha tais sentimentos por ela. Após isso, ele reúne seu novo bando do Falcão. E somente depois ele vai para Windham, atrás da princesa, que estava sob cativeiro do Imperador Ganishka. Griffith com toda certeza teria poder para ir resgatar a princesa assim que voltou. Ele poderia chegar na cidade voando com Zod ou até mesmo sozinho, discretamente, e ter resgatado Charlotte. Mas ele não fez isso, ao contrário, preferiu fazer um grande show. Aquele não foi um ato por Charlotte, mas sim um ato pelo seu ego, para provar seu poder e grandeza. Após resgatar Charlotte, ele a leva para junto do bando do Falcão, onde, como eu já falei, deixa Charlotte viver uma vida comum, como qualquer outro. E pelo que é dado a entender por ela mesma, Griffith não lhe dá muita atenção, o que indica que para ele, ela é só mais uma, com nada de especial. E por fim, depois ele a leva junto aos outros para Falcônia, onde ela participa junto a ele dos assuntos do reino e convive com ele, mas ainda sem grandes demonstrações de sentimentos. Bem galera, em resumo, não há indícios no mangá de que Griffith tenha ou já teve qualquer sentimento real por Charlotte. Ao contrário, ela aparentemente sempre foi apenas mais uma peça em seu tabuleiro. A única evidência possível de que Griffith tinha algum sentimento por Charlotte é essa tal cena do beijo, mas quando eu citei ela em outro vídeo, o Vinícius Oliveira comentou e me deu uma perspectiva interessante sobre essa cena, dizendo que na interpretação dele, Griffith não estava movendo seus lábios para retornar o beijo, e sim tentando dizer algo para Charlotte, que ele iria retornar. E essa perspectiva que o Vinícius deu faz todo sentido, já que realmente analisando bem os movimentos dos lábios de Griffith, eles parecem abrir, fechar e abrir, como se estivesse dizendo algo. E se fosse um movimento de beijo, ele não faria esses movimentos todos, apenas estenderia os lábios. E depois desses movimentos dele, Charlotte parece sorrir e adormecer, como se algo tivesse tranquilizado muito ela. E muito mais futuramente na história, quando ela volta a aparecer, ela estava esperando fielmente pelo retorno de Griffith, com plena certeza de que ele voltaria. E, se eu não me engano, ela chegou a citar que ele retornaria por ela, e que ele havia prometido isso. Então a visão que o Vinícius me deu faz todo sentido. Valeu mesmo, Vinícius. Mas mesmo que esse fosse o movimento de um beijo, isso por si só ainda não seria evidência de qualquer amor de Griffith por Charlotte. Seria apenas um ato desesperado, já que em toda essa cena Griffith já estava se vendo perdendo muitas coisas,
como a liderança do seu bando, que naquele momento estava sendo executada por Guts e Casca, ou amor e devoção de Casca, que havia sido, entre aspas, roubado por Guts. Então, mesmo se Griffith tinha a intenção de corresponder ao beijo de Charlotte naquele momento, teria sido mais um ato de desespero, como se quisesse se convencer de que não estava perdendo a princesa também. Mas, de qualquer forma, realmente faz todo sentido acreditar que ele prometeu a Charlotte que retornaria. Bem, galera, eu acho que com tudo que eu falei nesse vídeo, fica bem claro que não. Griffith não ama Charlotte e muito provavelmente jamais a amou. Pelo contrário, a princesa sempre foi mais uma peça em seu grande tabuleiro. E eu gostaria que vocês comentassem as suas opiniões sobre tudo isso. Agora vai estar passando na tela o vídeo que eu prometi que eu colocaria. E também mais algum conteúdo de Berserk aqui do canal e algo que seja recomendado para vocês. Até a próxima, galera!